Você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Daniel, capítulo 5. No livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 4. Obrigado. Daniel, capítulo 5, verso 4. Quem encontrou, diga amém. Entretanto, enquanto saboreavam vinho, cantavam e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei Beltesazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então o seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam a força e vacilaram. Aos berros, o rei mandou chamar imediatamente os adivinhos, os astrólogos, os místicos, e determinou a esses sábios da Babilônia: quem conseguir ler essa inscrição e me declarar o seu verdadeiro significado, receberá um manto de púrpura real, ganhará uma corrente de ouro para o pescoço e será nomeado o terceiro em importância no governo do meu reino. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite essa história tão conhecida por cada um de nós, porque o Senhor, Ele tem falado comigo e muito me preocupou. E este dia, o Senhor me deu esse texto para que eu pudesse falar um pouco sobre o que aconteceu naqueles dias, na época do rei Beltesazar. Nós estamos caminhando para os dias difíceis, e a justiça de Deus está próxima. Haverá um acerto de contas com todas as nações. E o Senhor disse para mim que acertará as contas com a nossa nação. E eu quero falar aqui com vocês sobre o que aconteceu nesses dias. Mas para isso eu vou voltar um pouco na história, onde a história fala do povo de Deus, que estavam levando as coisas de qualquer forma. E o Senhor levantou vários profetas para poder advertir o povo: Jeremias, Ezequiel e vários outros profetas que foram usados pelo Senhor para poder orientar o povo do perigo iminente que eles estavam correndo. No entanto, eles não deram ouvidos a todas as advertências pelas quais o Senhor, Ele disse e predisse através dos homens de Deus. Então ali o Senhor, Ele determinou um tempo de castigo para o povo de Deus.
E esse castigo ele perpetuaria durante 70 anos. E foi duro 70 anos. E ele mesmo já tinha preparado ao povo a respeito dos próximos acontecimentos. Então, o Senhor disse: olha, depois de 70 anos, eu permitirei que vocês venham ser libertos e voltem para a sua casa, para a sua terra novamente. Então ali Deus usou a Babilônia, na regência de Nabucodonosor, para poder assim punir a nação. Então a Babilônia, ela serviu de chicote no lombo do povo rebelde. E no final desses 70 anos, Nabucodonosor, claro, já tinha partido para outra, mas agora havia um outro regente, Beltesazar, que não conhecia muito bem a história de Daniel. E no entanto, a mãe de Beltesazar, que não estava presente naquele banquete, quando sabendo do que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo, do pavor, do medo, do pânico que estava no coração de Beltesazar, ela chegou lá e expôs para ele, falou assim: meu filho, fique tranquilo, recomponha-se, vai dar tudo certo. Esses magos, astrólogos, esses médios, eles não têm talvez a capacidade para poder trazer o tal discernimento, mas eu conheço um homem, e este homem trabalhou e foi um homem de confiança na época de teu pai. E este homem, ele era capacitado em toda a ciência, toda a sabedoria, um homem íntegro, um homem correto, um homem honesto. E além disso, os filhos dos deuses repousam sobre ele. Ele tem uma sabedoria absurda. Então chame ele, que ele dará a ti a interpretação que tu precisas. Então ali Daniel foi chamado. Então ali, meus amados irmãos, estava prestes a acontecer uma nova fase, uma nova dispensação, a queda e o ressurgimento de um novo reino. Porque assim como a Babilônia foi usada como chicote no lombo do povo, agora Deus levantaria uma outra nação para servir de chicote no lombo daqueles que pisotearam no povo de Deus. Então ali a palavra do Senhor nos diz que este homem Beltesazar, ele fez um grande banquete e chamou 1000 das pessoas mais ilustres do seu governo. Havia mulheres dançando, havia músicas, havia muita bebida, havia muita comida, havia muita alegria, havia uma festividade em andamento. Mas ele cometeu um erro terrível, imperdoável para Deus. Ele pediu que trouxesse os despojos conquistados pelo seu pai Nabucodonosor, conquistados pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, conquistado na época da queda dos muros de Jerusalém. E ali ele queria agradar os nobres, trazendo taças de ouro e coisas semelhantes. E ali eles começaram a beber vinho, a rir, debochar, brincar, prostituírem.
com aqueles utensílios sagrados, que eram sagrados e eram utilizados dentro do templo do Senhor. E foi neste momento que o Senhor, ele apareceu naquele ambiente. E a Bíblia diz que apareceu uma mão desencarnada, escrevendo na parede. Alguns dizem que aquelas escritas antigas, que nem mesmo Beltesazar conhecia, que falava sobre pesos e medidas, ninguém soube, mas Daniel, ele conhecia muito bem. E ali, quando Daniel chegou perto do rei, e o rei enfatizou certas coisas com ele e disse: Daniel, se você revelar para mim o que significa isso, eu vou dar para você uma veste cheia de púrpura, uma veste que somente reis pode usar. Vou colocar um cordão, um colar no teu pescoço de ouro, e vou fazer de você a terceira pessoa. A primeira pessoa era o imperador, e Deus, ele disse: eu vou colocar você a terceira pessoa mais importante do meu reino. Daniel, ele disse assim: o Senhor pode dar essas coisas a quem o Senhor quiser dar, eu não quero nada disso, não preciso nada disso, mas eu quero contar para o Senhor que eu vivi na época do teu pai, e seu pai que conquistou toda a Babilônia, que construiu essa cidade tão magnífica, mas no ápice da sua soberba, ele se considerou um Deus, e o Deus dos céus, a qual eu sirvo, tratou ele pessoalmente, e fez dele um animal selvagem, e durante 7 anos ele perambulou pelos montes, dormindo no relento, comendo o que os animais quadrúpedes comem. Mas depois desse tempo, o teu pai recebeu a graça divina, da sua memória novamente viesse à tona, e ele ali reconheceu que somente Deus é o soberano. O que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo para ele: você está cometendo o mesmo erro que teu pai cometeu. O seu pai foi soberbo, foi altivo, foi arrogante, presunçoso, se considerou uma divindade, e Deus mostrou para ele, e ele reconheceu que não era nada depois. E você está cometendo o mesmo erro do teu pai, a mesma soberba. Você tem sido soberbo, arrogante, e você cometeu uma coisa que não poderia ter cometido. Você está utilizando os móveis, os utensílios do templo do Senhor, que são consagrados para esse banquete promíscuo, mundano, para agradar pessoas e agradar os seus deuses, feito por mãos humanas. E a partir daí, a palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele trouxe para ele a devida interpretação, que foi assim. Diz aqui no capítulo 6, capítulo 5 ainda de Daniel, versículo 25: e essas palavras foram escritas, forma a seguinte frase em aramaico: Mene, Mene, Tekel Uparsim. Versículo 26: este é o significado dessas palavras. Mene, Mene, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Uparsim,
teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Então aqui foi uma sentença de morte, uma sentença da finalização de um reino. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o Império Medo e Persa, na regência e na direção de Dario, ele invadiu a cidade. Eles desviaram o rio Eufrates, quilômetros acima, fazendo que a água ficasse baixa, e eles puderam assim enviar soldados por debaixo dos portões de ferro da cidade, e entraram, invadiram, e Beltesazar naquela mesma noite ele morreu, e a sentença de Deus, ela se cumpriu. E com 62 anos de idade, Dario assume esse reino, e ele cumpre assim a profecia que foi predita através de Jeremias, o profeta. Dario foi a instrumentalidade divina para que ele pudesse proporcionar ao povo de Deus a libertação, e deu assim a devida autorização para que todo aquele povo que estava escravo, se encontravam escravos, voltasse para Jerusalém e reconstruísse os muros, a cidade. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos aqui o livro do profeta Daniel, é um livro muito interessante, e é muito bom ler o livro do profeta Daniel acompanhando com o livro do Apocalipse, porque é um livro de muitas revelações e coisas que ainda vão acontecer. Um livro atualíssimo, principalmente para os nossos dias atuais. Um livro que revela a paciência divina, o amor de Deus e o fim da tolerância. Nós estamos caminhando em dias difíceis. A igreja está enfrentando um dos piores momentos sobre a face da terra. O esfriamento, a apostasia, o abandono da fé, a comercialização do evangelho. Igreja, infelizmente, na mente da maioria daqueles que não estão inseridos dentro de um contexto santo, é sinônimo de bom negócio, de dinheiro, de grana. Há muitos anos atrás, quando você falava que era pastor, era respeitado. Hoje, muitos têm vergonha, porque é tantos escândalos que estão acontecendo. Mas Jesus, ele disse que isso iria acontecer, mas ai daqueles pela qual o escândalo vier através dele. Então, meus amados, o esfriamento espiritual tem tomado conta de muitos, porque a Bíblia diz que pela multiplicação do pecado, o amor de muitos vão se esfriar, e tem se esfriado, e muitos estão mergulhando no pecado, entregando as suas vidas a uma vida completamente ao contrário daquilo que o Senhor, Ele determinou e escolheu para que nós venhamos viver. Quando você olha a história de Daniel, olha só, no capítulo 6, olha só que interessante, que até mesmo os inimigos de Daniel pensavam a respeito dele. Olha só, mas assim, versículo 4, mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei,
muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então Daniel, ele era um homem leal, amém? Um homem íntegro, um homem que não se corrompeu, mesmo diante de talvez muitas oportunidades. Ele se manteve firme, constante na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Essa é a importância, e esse é um grande detalhe que nós devemos estarmos apercebidos. Por quê, pastor? Porque Deus está dando oportunidade às nações. Deus está dando oportunidade ao povo brasileiro. Mas infelizmente a nossa nação brasileira é vista pelas nações lá de fora como um dos países mais corruptos do mundo. O brasileiro, quando vai lá para fora, ele é desprezado se falar que é brasileiro. E a igreja, que é o pêndulo, a igreja que é, ou deveria ser, o relógio, aquele que aponta, aquele que dirige, aquele que mostra o caminho e aponta para a verdade, tem se apagado a cada dia mais. Muitos estão em busca de números, fama, dinheiro, enquanto o povo de Deus estão mergulhados no pecado. Se nós chamarmos o povo hoje a fazer um jejum, eu conversei com um amigo essa semana, se a gente chamar o povo para fazer um jejum, eu tenho certeza que muitos não terão muita dificuldade. Mas se jejuar, se for, o jejum vai ser de telefone, vai dar muita crise por aí. Nós vamos ter que afastar das redes sociais. Nós vamos ter que afastar dessas coisas que têm nos prendido tanto. Antigamente o indivíduo, para cometer um pecado, há 30, 40 anos atrás, ele tinha que colocar em perigo a sua cara. Ele corria muito risco. Hoje não, através das redes sociais, lá dentro do seu quarto, com o aparelho de telefone na mão, você pode cometer as maiores atrocidades, os maiores adultérios, os maiores pecados. Infelizmente muitos têm tido o nome de vivos, mas infelizmente estão mortos. E nós temos que estar preparados. Talvez muitos pensem assim, mas pastor, há muitos evangélicos aqui no Brasil, são 30%, né? Ou mais, aumentou 25% a 30%. Eu não sei se colocar tudo na balança, se realmente poderemos considerá-los. Não sei. Não sei. Mas o fato é que não são muitos que têm levado uma vida comprometida com Deus. Pouquíssimas pessoas podem falar como Davi. Lá no Salmo 26, Davi disse: Senhor, eu tenho andado na minha sinceridade. O que é andar na minha sinceridade? É um novo estilo de vida, é um modo de viver diferenciado. São pensamentos, atitudes, escolhas, relacionamentos. O que é andar com Deus com sinceridade? É nós andarmos com Deus, ter uma face única, não ter dupla face.
Porque na época da escravidão, quando a Babilônia possuiu, tomou, dominou Israel, quem estava lá? Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Ezequiel. Só tinha homem de ponta. Tinha muitos homens de Deus espirituais. Todos eles foram levados jovens, cativos e escravos, para a Babilônia. No entanto, quando Deus ele determina e toma a decisão de agir, ninguém pode impedir, irmão. Nós precisamos de estarmos realmente firmes com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque Deus vai julgar cada um de nós individualmente, e nós temos que ter um compromisso com o nosso Deus, eterno Deus. Amém? Davi disse: Senhor, eu tenho sido perseguido, tenho sido caluniado, eu tenho sido alvejado pelos meus inimigos, mas eu tenho andado na sua presença com sinceridade, tá? Eu não tenho sido falso. Eu não sou uma coisa na tua frente, fora da tua presença eu sou outra, não. Não há duplicidade de caráter na minha parte. E quantas pessoas acabam se contaminando com as coisas desta vida, não é? Mas Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados à prova e foram aprovados. O imperador da Babilônia exigiu que todos se prostrassem perante a imagem construída pelas mãos do homem, feita de ouro. 22 toneladas de ouro foi gasto para a construção daquela imagem. Mas aqueles jovens mantiveram firmes, tocaram os instrumentos, e no momento da toca, terminou os instrumentos, todo mundo se prostra no chão, e eles ficaram em pé. E todo mundo olharam, alguém olhou, opa, ficou 3 lá, será que não ouviram? Avisa ele, vão tocar de novo. Tocaram de novo, e eles continuaram de pé de novo. E chamaram eles. E ameaçaram eles: se você não se prostrar perante essa divindade, que é o Deus da Babilônia, nós vamos matar vocês. Nós vamos queimar vocês vivos. Está vendo aquela fornalha lá? Nós vamos lançar vocês lá dentro. E não me importa o que vocês fazem aqui no nosso reino, vocês vão morrer hoje. Aí um deles olha para o imperador e fala assim: deixa eu falar com o senhor com muita clareza, para não ter dúvida. Ainda que Deus não nos livre da fornalha, mesmo assim morreremos diante do nosso Deus, mas perante essa imagem nós não nos prostraremos, não. Era o verdadeiro crente que não serve a Deus por causa das dádivas, mas adora e busca o Senhor por causa do abençoador que Ele é, por causa que Deus Ele é. Então, meus amados irmãos, Deus Ele está buscando um povo santo, um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Há muitos lugares, hoje em dia, antigamente falava assim: aceita, você pregava para alguém, como os evangelistas fazem um tão belo trabalho, procura a igreja mais próxima da sua casa. Hoje, infelizmente, nós não podemos falar isso mais, porque há igrejas que são verdadeiros corvis, salteadores, abusadores. Eles não pregam a verdade, não ensinam o caminho, só pregam aquilo que o povo quer ouvir. Porque esses líderes não estão preocupados com a alma das pessoas, eles estão preocupados com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com o volume da oferta que você vai dar no culto, utilizando várias metodologias para poder inclinar e amolecer o coração do povo, para arrancar até o último centavo. E aí, para entreter o povo,
é luz, é parede preta, é não sei o quê. Vamos montar uma discoteca gospel, vamos montar um campo de futebol, vamos montar alguns entretenimentos para poder atrair o jovem, vamos criar algum entretenimento para poder atrair o povo. Irmãos, o que atrai o povo é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, irmãos. O Senhor está vindo para tratar com a humanidade. E vocês estão vendo aí, vocês estão observando, o mundo está um caos. Guerras, rumores, caos, fome, pestes, doenças, crise econômica. O Brasil a ponto de uma falência financeira. E há muitos que estão ainda brincando de ser crente. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele estava bebendo vinho, se alegrando, Jesus vai vir assim, ele mesmo avisou: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. O povo bebendo, casando, dando em casamento. Na hora que você ouvir paz, 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 a Bíblia diz: virá uma repentina destruição. E nós, pastor, nós enfrentaremos, e Deus estará conosco. Assim como Deus foi com Daniel, Misael, Ananias e Azarias, como Ezequiel, Deus ele vai ser com você também. Mas nós não podemos quebrar os nossos princípios. Nós não podemos entrar pelo caminho da relativização. Nós precisamos de sermos comprometidos com Deus. Amém? Comprometidos com a verdade. Estamos preparados, ou estamos nos preparando para encontrar com o Rei da Glória. Amém? Quem está aguardando o Rei da Glória aqui? Daniel que foi lançado na cova e foi preservado. Por causa de quê? Por causa da sua lealdade a Deus, da sua sinceridade. Deus ele fechou a boca dos leões. Por isso que Deus ele disse: ainda que Daniel, Jó e Noé estivessem lá, ou seja, na ótica divina, no meu entender, não houve homens tão santos como aqueles homens, tão próximos de Deus assim, homens que se aproximaram muito do Senhor. E é esse o desejo que Deus ele tem com a igreja do Senhor, que nós venhamos nos aproximar dele, que o nosso coração venha aquecer novamente. Essa semana passou, quanto tempo você dedicou ao Senhor em suas orações? Nós temos falado, nós temos clamado. Irmãos, só vir na igreja não adianta. Você tem que se tornar a igreja. Sabe o que Deus deixou Deus furioso com Beltesazar? Porque ele utilizou os utensílios do templo. Irmãos, saiba que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem pessoas que estão banalizando o templo. Tem pessoas que não estão respeitando, e por isso o Espírito Santo está entristecido. E o apóstolo disse: não entristeçais o Espírito Santo, às quais vocês foram selados. Não entristeça. Não entristeça o Espírito Santo. Ele quer te chamar: pastor, eu quero ter uma vida de qualidade, eu quero ter uma vida aproximada com o Senhor, eu quero alcançar minha vitória. Você quer alcançar sua vitória? Então seja um praticante, seja um crente praticante.
Ore, busque. Você pode perceber, quando você deixa de buscar a Deus, quando você deixa de buscar o Senhor, você está fraco, você não está buscando, os problemas começam a vir. E uma gota d'água se torna uma tempestade. Aquele espírito de irritabilidade que você tinha no passado, volta a ter. Aquela velha natureza, ela volta novamente querendo sair da tumba e ressurgir das cinzas. E no entanto tem pessoas, é por isso que há pessoas dentro do círculo religioso que tem comportamento ímpio. Eles têm uma religião, mas o Deus da religião não está habitando dentro dele. Amém? Nós devemos buscar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nessa noite para dizer para vocês, para dizer para nós, que Ele, o Deus de Daniel, é o nosso Deus também. Amém? Você quer que Deus Ele cumpra a palavra dele na sua vida? Quem quer aqui? Mas você tem cumprido a sua parte? Você tem feito a sua parte? Podemos falar como Davi: Senhor, eu tenho andado na minha sinceridade com o Senhor. Eu não tenho sido um homem de duas faces, não. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor pode sondar minha alma, que o Senhor conhece muito bem. Então ele tinha certeza do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele tinha absoluta certeza. E sabe o que aconteceu? Deus se levantou e julgou a causa de Davi. Porque encontrou verdade, encontrou integridade, encontrou sinceridade, encontrou transparência, encontrou verdade. Então a obediência, ela sempre levará você à vitória. Deus não vai te salvar porque você fala que crê em Deus. O que adianta você falar que crê em Deus? Pastor, eu creio em Jesus, tá? Eu creio na Bíblia, grandes coisas. Não muda a vida de ninguém isso. Tiago, irmão de Cristo, ele falou assim: você crê em Deus, você não faz tanta coisa assim, porque os demônios também creem e até tremem. Eles creem mais do que a gente, em muitos aspectos. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você nunca viu Cristo pessoalmente, mas você crê na verdade, você crê na palavra, você vive na fé. O mundo está indo de mal a pior, mas eu não estou andando na direção do mundo. Mas tem um monte de gente na igreja que está andando errado. Eu não tenho nada com isso, com aquilo que está andando com a vida errada. Eu tenho compromisso com a minha vida com o Senhor. Mas tem um monte de líder religioso aí fazendo um monte de coisa errada. É problema dele, ele vai cuidar, Deus vai pegar ele uma hora. Cada um vai ter que assumir o seu compromisso. Cada um vai ter que assumir as suas responsabilidades. Nós não podemos usar de desculpa para deixar de ser fiel a Deus. Temos que ser homens. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para Deus ou para outra pessoa, ou usar de desculpa, porque eu não estou sendo tão íntegro assim, porque não tem ninguém íntegro. O que é isso? Se não tem ninguém, você vai ser o único. Amém, pessoal? Você tem que andar firme com o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele cumpre, tá? Eu vejo aqui uma coisa extraordinária. Irmãos, Deus, Ele acabou com aquele líder no mesmo dia. O vinho ainda estava, o paladar ainda na boca, e os inimigos já estavam invadindo o país e nem sabia. Tem pessoas que estão curtindo e levando uma vida à la vontade, mas nem percebem que a morte está chegando e o relógio está correndo, e nós não sabemos quanto tempo nós temos.
Uns têm oportunidade de se consertar, outros são pegos de surpresa. Não, pastor, mas antes da minha chamada, eu vou fazer aquela confissão legal, eu vou falar tudo, vou confessar legal, vai dar tudo certo. Você acha que Deus não sabe dessa sua intenção? Você acha que Deus não sabe da sua artimanha? Não, eu estou vivendo a minha vida assim, mas depois vai dar tudo certo. Irmãos, a gente acha que todo mundo vai morrer, menos a gente. A gente acha que a gente vai dar um jeitinho. Mas as coisas acontecem subitamente. Subitamente. E temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Amém, pessoal? E assim como aconteceu com Daniel, o reino foi destruído. O reino da Babilônia foi conquistado. O Império Medo e Persa agora reassumiu. Daniel não foi esquecido. Daniel foi colocado na cúpula, na partilheira de cima, no campo da administração do novo país. E Deus honrou ele. Deus honrou ele. Até os seus próprios inimigos tiveram que falar: esse homem é leal. A gente não consegue encontrar nada contra ele, nada para acusar ele, a não ser que se a gente criar alguma lei com relação à sua própria crença, só o Deus. Porque ele é um homem direito. Não é legal isso, pessoal? Não é bacana isso? Não é bênção isso? Mas a igreja do Senhor tem que estar preparada para o acerto que vai vir sobre a humanidade. A Europa, eu acredito, não sei, é apenas uma opinião que não serve para nada também. É uma opinião minha própria. Eu acredito que o juízo de Deus vai começar lá pela Europa, para aqueles países lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem recebe mais serão mais julgados. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, Inglaterra, Escócia, Países Baixos, Holanda, Genebra, países que eram o berço da grande reforma protestante, o berço de Calvino, Genebrino, o berço do alemão Martim Lutero, John Knox, Escócia, o berço de grandes palatinos do Evangelho, pregadores que deram as suas vidas em nome do Evangelho, os homens mais preparados teologicamente da história, os antigos puritanos. Eles tiveram uma boa fundamentação. Hoje, esses países são quase tudo ateu. Aquelas igrejas onde que aqueles homens pregavam, hoje viraram discotecas de músicas eletrônicas. Aquelas igrejas escocesas centenárias, onde que aqueles antigos puritanos pregavam, aqueles reformadores pregavam, onde que os reis sentavam para ouvir aqueles homens pregando, hoje virou tabernas, onde você pode entrar lá dentro e tomar um bom uísque escocês. É muito triste isso. É muito triste. E essa malignidade está tomando conta também da nossa nação. Mas nós temos que lembrar uma coisa: não importa quais são as fases que nós enfrentaremos daqui para frente, em todo tempo vai ter crente verdadeiro, irmão. É verdade, não é? Em todo tempo houve crente verdadeiro. Não houve? Sempre houve. Quase chegaram ao fim, mas não chegaram. Porque Deus, Ele é com a igreja. Deus, Ele é conosco. Amém? Deus, Ele é conosco. O que nós devemos entender, e o que eu tenho pregado esses dias, esses últimos dias, né?
que nós precisamos de deixar de valorizar a bênção e não valorizar o abençoador. Tem pessoas que estão só em busca da bênção, mas não estão nem aí com Cristo, não querem compromisso nenhum com o Evangelho. E esse é um erro grotesco, porque Jesus ele disse que a maior riqueza que nós temos, quando achamos a riqueza, imagina só, você trabalha numa fazenda de empregado. Jesus conta essa metáfora. Aí de repente você está lá trabalhando, arando a terra, de repente você encontra um baú cheio de tesouro. Jesus fala: o que você faria? Enterraria ele de novo, arrumaria dinheiro, compraria a propriedade, pegaria o tesouro, venderia tudo para poder possuir aquele tesouro. Quando você encontra Cristo, que Ele é o maior tesouro, temos que estar dispostos a fazer tudo por Ele. Mas as pessoas não estão dispostas a tudo por Ele. Mas se você estiver disposto tudo por Ele, Ele realizará o tudo na sua vida também. Amém, pessoal? Então o que aconteceu no passado, acontecerá também. E pior, tanto no livro do profeta Daniel, quanto no livro do Apocalipse, fala com muita clareza: o que a humanidade vai enfrentar daqui para frente vai ser a pior fase da história da humanidade. Ah, pastor, mas na época de Gengis Khan matou milhões. Ah, Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo inteiro e morreu com 33 anos clamando por terra. Ah, os romanos dominaram durante 1000 anos. Ah, o Império Médio-Persa, Babilônico e assim por diante. Irmãos, a Bíblia diz que nunca houve nada que possa comparar o que vai acontecer no futuro. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que mais de 1/3 da humanidade vai morrer. A grande tribulação. Pastor, não acredito que eu vou passar pela tribulação, vou ser arrebatado antes. Glória a Jesus. Se acredita assim, vai na tua fé, Deus é contigo. Pastor, eu acredito que a igreja vai enfrentar pela tribulação, vai passar pela tribulação. Glória a Deus, passa firme com Jesus e Deus vai ser contigo também. Se Jesus vier antes da tribulação, tu tem que estar firme com Deus para subir. Você está preparado para subir no arrebatamento se fosse agora? Tem gente que está achando fácil, acha fácil. Não, vou ser arrebatado primeiro, antes da tribulação. Tem gente que está capengando na fé, irmão. Tem gente que passa o dia inteiro, não ora 5 minutos. Você está preparado para ir no arrebatamento da igreja? Se Deus tocar a trombeta hoje, tu sobe? Tem certeza? Absoluta? Eu acredito. Isso não importa. Se você acredita diferente, a igreja vai passar pela tribulação. Deus não poupou a igreja durante todos esses séculos. Deus poupou a igreja, evangelista Geraldo, na época de Cristo, 70 depois de Cristo? Não. O Senhor poupou a igreja de enfrentar a perseguição de Nero? Não. Matou milhões e milhões e milhões de pessoas. A igreja não foi poupada, mas foi preservada. Estamos aqui. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quanto mais persegue, mais a igreja ela cresce. Quanto mais bate, mais desenvolve. Amém? Precisamos de buscar o Senhor com mais firmeza no coração, entregar ao nosso Deus o Todo-Poderoso e nos consagrar ao Senhor e buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar, porque há muitas pessoas que estão cambaleando, achando que um culto no domingo você já resolveu o seu problema. Irmão, isso aqui é um culto de adoração. Tá certo, tá carregando a bateria, mas se você não buscar amanhã e você não buscar depois, a sua bateria descarrega.
Amém? Entendeu ou não? Então que nós possamos entender isso, que o juízo de Deus está vindo. É o que Deus tem compartilhado comigo. E o Senhor disse: alerta o meu povo, orienta o meu povo, adverte, porque o meu juízo vai vir sobre essa nação. Pastor, eu achei que ia vir um arrebatamento. Pode até vir, mas o juízo vai vir, porque o povo está brincando. Amém, pessoal? Está brincando. O que o Brasil faz hoje, comparado com aquilo que eles praticavam na época de Jeremias, é fichinha. Fichinha. Amém? Mas aqui existe ainda um povo santo que busca Deus, e devemos buscar a Deus pela nossa nação, para Deus mudar a situação, para Deus proporcionar um avivamento, reavivar aqueles que estão apagados, mortos na fé. Que Deus possa ressuscitar os ânimos, encorajar os desencorajados, levantar os caídos e fortalecer os fracos. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que derrama a unção, a graça, é um Deus que muda a história. Eu quero dizer para vocês que isso é um fato que vai acontecer, isso é inevitável. Mas eu quero dizer que antes disso pode acontecer algo muito grandioso. Assim como Evan Robert, assim como tantos outros homens que foram instrumentos de Deus, mudaram o seu tempo, mudaram a sua história. Eu creio que Deus ele pode mudar a história de muitas pessoas. Amém? Use as redes sociais. Não é para ficar vendo TikTok não, gente. Ficar vendo rede social, vendo videozinho, não. Entra lá se for possível, mas manda vídeo lá, pregando a palavra, falando da palavra de Deus, alertando o povo. Seja um influenciador positivo. Use essas ferramentas ao lado do bom, ao lado do bem. Mas não se deixe alienar por essas coisas que estão prendendo o povo está deixando de buscar, está deixando de orar, estão entrando em parafuso, estão enlouquecendo. A mente acelerada. O próprio psiquiatra Augusto Cury disse em um dos seus livros, algo que a humanidade está enfrentando hoje, SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Em menos de segundos ali, menos de minutos, a pessoa já viu ali 10, 15, 20 informações. Mente acelerada. E o que isso pode acarretar? Negativamente, muitas coisas. Pastor, você é muito doido, pastor. Você é muito antiquado. É por isso que você não ora, não lê. A leitura, ai, ai, a leitura. É pouco crente que lê hoje em dia. Você não lê nem a Bíblia, vai ler um livro bom? A pessoa não tem paciência para ler, não tem paciência para meditar, para raciocinar. A mente está um turbilhão de coisas, parece que você vai explodir. Almas inquietas, almas turbulentas. Precisamos de aquietar a nossa alma e descansar no Senhor, irmão. Precisamos de separar um tempo para com Deus, meditar nele e acompanhar e seguir a ele as suas orientações. Amém? Glória a Jesus. Eu acho que está bom, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Jesus está voltando. Quem crê, diga glória a Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você está preparado aí? Glória a Deus. Vamos nos preparar para a batalha. Amém? Pastor, eu estou numa prova danada. Eu estou num vento. Eu disse aqui na sexta-feira, o crente foi feito para os ventos e para as provas, no livro de Jó. Amém? Assim como a fagulha, ela voa para cima, assim o cristão é nascido para enfrentar a luta. Assim como aqueles jovens espartanos treinavam desde criança para se tornar grandes guerreiros,
nós também somos colocados à prova desde a nossa infância espiritual para nos tornar grandes soldados em Cristo na nossa frente. Amém? Então que Deus ele possa fazer de você um soldado, uma guerreira de Cristo. Olha despistado para o seu irmão, vê se tem cara de soldado. Tem cara de soldado? Tem cara de combatente, de guerreiro? Amém? Tem unção aí? Tem armazenamento de unção aí? Estamos aí na qualificação das 5 virgens que tinha azeite na botija. Amém? Que tinha reserva. Que nós possamos também meditar sobre isso. Precisamos de ter reserva de azeite na nossa botija. Amém? Vamos clamar. Pastor Juliano estará neste momento orando. Coloca a sua mão na direção do teu coração. O Senhor está aqui nessa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos neste momento, vamos orar, é o momento de orar. Reconhecer que nós nada somos, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graça pela Tua palavra nessa noite, nos despertar, nos orientar, nos alertar, Senhor. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, manifestar o Teu poder sobre a nossa vida, provocando, meu Deus, e nos levando a uma rota de mudanças, Senhor. Ó Deus, provocando uma transformação, se necessário, um nascer de novo, meu Pai, da água e do Espírito do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha desintoxicar, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, tirando todas as escamas, Senhor, tirando, meu Deus querido amado, toda arrogância, toda soberba, toda altivez, meu Pai, todo o apetite desordenado, meu Pai, quanto mais a conquista, Senhor, porque, meu Deus, ó Deus, nós, meu Pai, a Tua palavra nos orienta, às vezes nos contentar com tão pouco, Senhor, porque, meu Deus, o pouco, o Senhor, se torna muito, meu Deus, e nessa noite, meu Pai, meu Deus, nós queremos, meu Deus, nos tornar cidadão do céu, Senhor, e se nós temos trilhado caminhos obscuros, Senhor, caminhos sem volta, o Senhor nos resgata com mão forte e poderosa novamente, e nos atrai para o recinto do Teu manto, meu Pai, da Tua presença, Senhor, e que nós vamos estar no centro da Tua vontade, meu Pai. Nos orienta, Senhor, muda, Senhor, a nossa ótica, a nossa cosmovisão, Senhor, porque às vezes nós não nos percebemos, meu Pai, mas estamos numa rota de destruição, meu Pai, em caminhos escorregadios, Senhor, mas nos toma, meu Pai, em Tuas mãos, Senhor. É bom a Tua palavra nos orientar nessa noite, meu Pai, nos despertar, Senhor. Então desperta, Senhor, desperta aquele que dorme, meu Pai, desperta, meu Pai, aquele que está adormecido, aquele que está, meu Pai, de certa forma anestesiado com as coisas deste mundo, mas Deus, que o Senhor traz à baila ao entendimento que nós não somos da terra, Senhor, mas somos cidadão do céu, meu Pai, somos apenas forasteiros e peregrinos de uma terra, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, tem preparado para nós, meu Pai. Então nos abençoa aqui nessa noite, meu Pai, faz nós, meu Pai, estarmos, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, santos, irrepreensíveis, Senhor. Ó Deus, toma a Tua igreja aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor, e nos leva, Senhor, a andar, meu Pai, em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, meu Pai, sem santidade, meu Pai, ninguém verá o Senhor. Então abençoe a Tua igreja nessa noite, a um povo remanescente, a um povo, meu Pai, que quer Te buscar, a um povo que quer Te adorar em espírito e em verdade, meu Pai. Então levanta em nosso meio, meu Pai, desperta, meu Pai, ainda aqueles, meu Pai, ainda que precisam de despertamento, meu Pai, e nos toma em Tuas mãos, Senhor, e realiza uma grande obra em nosso meio. É o que nós Te pedimos neste momento, e certo disso nós Te glorificamos, em nome de Jesus. E quem crê diga amém, diga graças a Deus.